Qual é a condição dos seres humanos, de todos os seres humanos, antes de se encontrarem com Jesus? Antes de se renderem e seguirem a Jesus? Antes de aceitarem o plano da salvação em Cristo, conforme proposto por Deus o Pai? Qual é essa condição? O apóstolo Paulo escreve sobre isso lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 3. Veja só, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que o apóstolo Paulo está falando, irmãos, aqui, ele está falando que nós seguíamos as inclinações da nossa carne. Quais são as inclinações da nossa carne, irmãos? É a nossa natureza pecaminosa. Nós, após o pecado original, após o pecado lá no Éden, a humanidade tem uma inclinação para o mal. Perdeu a pureza perdida por conta da prática do pecado, por conta da prática da desobediência. E tem agora uma inclinação natural para o mal. Isso quer dizer, nós escorregamos naturalmente para o mal. Nós estamos na correnteza do mal. E dessa forma, então, irmãos, é que nós vivemos antes de aceitarmos o Senhor Jesus. Veja o texto de Tiago, capítulo 1, verso 14. Cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Somos tentados pela nossa própria cobiça, irmãos. Nós temos dentro de nós essa cobiça, essa tendência, essa natureza pecaminosa. E o texto de Tiago diz assim: a cobiça origina o pecado e o pecado origina a morte. O salário do pecado é a morte. E o que é pecado, irmãos? Pecado é afastamento de Deus. E Deus é o originador, o autor, o doador da vida. E quando nos afastamos do doador da vida, nós estamos sujeitos à morte. Nós estamos destinados à morte quando nos afastamos do Senhor Jesus. Veja só o texto da nossa lição. A expressão por naturezas filhos da ira aponta também para outra realidade assustadora. Embora tenhamos a imagem de Deus, há algo profundamente errado em nós. Ser cristão não é apenas uma questão de dominar um ou dois maus hábitos, ou superar transgressões e pecados ameaçadores. Não lutamos apenas contra pecados, mas contra o pecado. Somos inclinados à rebelião contra Deus e à autodestruição. Os seres humanos, por natureza, exibem um padrão de comportamento autodestrutivo e pecaminoso, segundo os ditames de Satanás e seus próprios desejos pecaminosos inatos. Os crentes já foram, por natureza, filhos da ira. Que bom, irmãos, que essa frase agora está no passado. Nós, os crentes, já fomos, por natureza, filhos da ira. Agora não somos mais. Por quê, irmãos? Porque o Senhor nos tira dessa condição de sermos filhos da ira. O texto que acabamos de ler diz assim, que não se tratam de pecados isolados. Às vezes, irmãos, nós nos preocupamos com pecados isolados. Aquela transgressão, aquele pecado, aquele ato pecaminoso. Mas o que nós devemos nos preocupar, irmãos, é contra a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa que produz esses atos pecaminosos, produz esses pecados. Devemos nos preocupar com a nossa inclinação carnal. Paulo nos adverte contra o perigo de continuarmos filhos da ira. Como é, irmãos, que nós nos tornamos filhos da ira, ou nos mantemos como filhos da ira? Quando temos atos pecaminosos recorrentes. Quando continuamos com os nossos pecados, irmãos, não nos arrependemos dele, qual pecado qualquer que seja. E aí não nos arrependemos e dessa maneira estamos nos fixando como filhos da ira. Mas ainda, irmãos, nós devemos nos preocupar, então, com essa nossa natureza pecaminosa, essa tendência, essa inclinação para o mal. Veja só, agora, irmãos, o texto ainda da nossa lição. No entanto, apesar desses perigos,
Não significa que o velho homem não deve dominar o crente, que através do poder de Cristo pode deixar de lado a velha natureza e se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Irmãos, não é porque nós temos uma inclinação para o mal que nós estamos fadados a sempre praticar o mal. Nós podemos lutar com a força do Senhor Jesus Cristo, mas com a nossa determinação, com a nossa vontade, com o nosso livre-arbítrio, nós podemos lutar contra esse velho homem. Podemos matar esse velho homem e agora vivermos em novidade da vida. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Nós devemos ser sóbrios e vigilantes, irmãos, porque o diabo anda ao redor, como um leão buscando aqueles a quem ele possa tragar, a quem ele possa devorar. Efésios 4, versos 22 a 24, o apóstolo Paulo diz: abandonem o velho homem, renovem o espírito do entendimento para se revestir do novo homem. O que é o velho homem? O velho homem, irmãos, é aquele que tem desejos mundanos, desejos carnais, desejos materiais. E o velho homem, aliás, o novo homem, é aquele que passa agora a ter desejos espirituais. Segundo Coríntios 5,17, ainda o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós estudamos ontem, irmãos, que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E agora, diz assim o apóstolo Paulo, se alguém está em Cristo, é nova criatura, isso é nova criação, nasceu de novo, ressuscitou. Eu espero muito, irmãos, e quero mesmo que tanto eu quanto cada um de vocês já estejamos nessa condição. Estarmos em Cristo, estarmos seguros em Cristo e dessa forma sermos novas criaturas, novos homens, novas mulheres, vivendo segundo o plano de Deus, vivendo tranquilos com relação à salvação, com relação à predestinação para a salvação em Cristo Jesus. Lembre-se, irmãos, tudo é em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, então, cada um de nós e que possamos viver desta maneira.